E como convidado deste talk show, a FIEP tem a honra de receber nesta noite o senhor Eduardo Diogo, mestre em liderança e diretor de administração e finanças do Sebrae Nacional. Convidamos também para subir ao palco a jornalista, mediadora do talk show, Beatriz Castro, que conduzirá o debate desta noite. Ivona. Obrigada, boa noite. É uma honra estar aqui, parabéns. 70 anos da FIEP, uma instituição importante. Acho que os dois aqui. E uma instituição sempre preocupada com o futuro, né? Por isso que a gente está aqui para trocar conhecimento e falar sobre esse tema super atual e relevante. Liderança, tecnologia e inovação na indústria 4.0. Lembrando que vocês também vão poder participar, elaborar suas perguntas. No final do nosso bate-papo aqui é só entregar a pergunta por escrito para o pessoal da organização, né? Vamos começar, doutor Francisco, com o senhor. Lembrando que as várias revoluções industriais que ocorreram ao longo do tempo tinham as suas particularidades, né? Um momento histórico, uma necessidade. E essa revolução da indústria 4.0, o que marca essa virada? Realmente, Beatriz, eu quero primeiro parabenizar pela sua presença aqui. Sei como você conduz esses eventos, já vi algumas vezes, e para a nossa felicidade, nossa alegria, eu tenho certeza que aqui com o Eduardo Diogo a gente vai trocar umas ideias e também com a interação da plateia, o que será melhor ainda e mais dinâmico. Na verdade, cada revolução deixou a sua marca característica. A primeira revolução industrial da Inglaterra, a Revolução de 1889, ela foi a revolução das máquinas a vapor. E naquela época os trabalhadores já acreditavam que iam perder o emprego e quebraram muitas máquinas lá em Manchester. A Inglaterra era muito ligada realmente à produção têxtil. E depois vem o grande legado desse período. Eu acho que foi a locomotiva e o trem e o navio a vapor, que aí interligou as pessoas e interligou o mundo. Já a segunda revolução, que foi muito mais demorada, começou em 1900 e foi até 2000, até 1970, digo melhor, ela já aí pegou uma série de coisas como com as duas guerras, a eletricidade, e chegou até a internet em 1970. Essa foi a grande revolução, chama a Revolução de Detroit, a revolução das esteiras, que automatizaram de certa forma a fabricação dos carros. Depois teve uma terceira revolução, a microeletrônica japonesa, a Revolução Japonesa, e a grande marca dela foram os artigos eletrônicos que tomaram conta do mundo. Aquela época, eu lembro, era mais ou menos uma base comercial que está agora entre a China e os Estados Unidos. Que naquele tempo o Japão tinha, em 1985, um superávit na balança comercial com os Estados Unidos de 125 bilhões de dólares. Era algo fantástico. E a quarta revolução industrial, quando eles perceberam
que duas coisas estavam se juntando. Isso foi em 2012 na Alemanha, ficou como um marco, foi numa feira de Hannover, acredito que foi na feira de Hannover, que os cientistas tiveram a consciência de que a automação industrial e a internet das coisas estava fazendo algo muito diferente em todo o mundo. Então, o que caracteriza é exatamente a automação industrial anexada à internet das coisas. Aí é o termo que chama. Então, essa é a característica marcante da Revolução 4.0. Doutor Francisco, eu pedi só para o Eduardo complementar, só lembrando que ele é mestre em liderança, né, é o nosso diretor de administração e finanças do Sebrae Nacional. Andei pesquisando sobre ele no Google, eu falei, olha, não dá para falar tudo, senão a gente vai perder não, mas a gente vai ocupar bastante tempo, porque atuou em cargos executivos, no Ceará também, em órgãos nacionais. Então, Eduardo, eu queria que você explicasse para a gente, né, qual o fator histórico, esse momento do mundo que levou a essa Revolução 4.0, né? Onde é que a gente chegou assim, a essa divisão? Não, é agora. Beatriz, primeiro, muito grato pelas colocações do presidente. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria grande estar tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar com essa plateia, de rever amigos queridos, como o meu amigo Gustavo Nogueira, de estar aqui, Luiz Alberto, que faz um trabalho belíssimo à frente aqui de todo o pessoal do Sebrae da Paraíba. Muito grato a todos pela oportunidade. Bom, o presidente estava aqui fazendo essa retrospectiva, Beatriz, eu estava aqui pensando um pouco em quanto o tempo passa rápido, presidente. E a Beatriz mencionou, né, sobre algumas coisas que eu já fiz na vida e passei 3 anos e meio nos Estados Unidos, tive a oportunidade de trabalhar no Banco Mundial lá e além desse mestrado em liderança que a Beatriz falou, eu escrevi um livro de conhecer nos Estados Unidos e aqui no Brasil na sequência. E a primeira frase que eu coloquei nesse livro, ela diz o seguinte: os dias são longos, mas as décadas são curtas. E quando a gente vai ficando jovem há muito tempo, para não dizer outra coisa, a gente vai vendo o quanto isso é realidade. E eu pesquisei para poder tentar identificar o autor dessa frase, que eu coloquei como a primeira solta na página e não consegui encontrar. E tudo que é de autor anônimo eu acho que é mais bonito ainda. E tendo esse contexto, o presidente aqui fazendo essa recapitulação, eu me lembrei quando o nosso querido Papa, em 1991, publicou a encíclica Centésimos Anos, em comemoração aos 100 anos da Rerum Novarum, que foi uma encíclica que foi também revolucionária dentro desse contexto da Igreja Católica. Em 1991, portanto, nós estamos falando de bastante tempo atrás já, o Papa já dizia: se antes o fator decisivo de produção era o capital, hoje o fator decisivo de produção é o homem em si, ou seja, o seu conhecimento. Fecha aspas. Encíclica Centésimos Anos de 1991. E de lá para cá, com todas essas revoluções que o presidente falou, que antecederam, obviamente, 1991 e o que aconteceu de 1991 para cá, a gente vê que vai caber ao homem, cada vez mais, vai caber a nós, seres humanos, cada vez mais o papel de sermos humanos. Na palavra, na maior complexidade, na maior integralidade, na maior essência que possa efetivamente existir essa palavra. Porque as revoluções, elas não vão deixar de acontecer, e pelo contrário, elas serão cada vez mais rápidas. E aí, Beatriz, eu não quero falar muito dessa primeira intervenção, mas na sequência a gente tiver a oportunidade de falar talvez de alguns predicados que sejam fundamentais e falar um pouco mais desse porvir, né? E eu mais como colocação inicial dessa reflexão que eu queria deixar. Só já está sentindo que vai ter muita informação, né? Se o conhecimento é o futuro da transformação, eu acho que a gente vai sair daqui abastecido. Doutor Francisco, a indústria está preparada para esse novo tempo, essas mudanças que estão começando? Veja, umas estão bem preparadas, mas esta revolução
ela é extremamente complexa. Nós vamos ter aí demanda, gestão e engenharia. A demanda vai acontecer e a gestão captura e leva para encontrar a solução na engenharia. Algumas empresas, elas já vêm acompanhando, nós temos muitas empresas brasileiras vivendo dentro da Revolução 4.0. Mas nós não podemos dizer com certeza que todos estão preparados para enfrentar. Agora, tem que acompanhar, porque é uma questão de viver ou morrer, certo? Ou nós praticamos a inovação, ou nós nos inserimos na automação industrial e na internet das coisas. É muito difícil hoje uma empresa que já não tenha automação industrial. Às vezes, empresas simplórias podem trabalhar somente com a automação industrial se esse produto demandado for repetitivo por muitos anos. Mas pode também fenecer se exigir a internet das coisas para baratear mais esse produto. Por exemplo, a gente, vamos dizer, internet das coisas, a gente tem uma irrigação lá em Coremas. Então temos essa irrigação lá em Coremas, temos o nosso celular aqui, controlamos tudo o que está acontecendo, todas as tubulações, e há um aviso, a tubulação B52 está com defeito na conexão tal que você pode encontrar no seu estoque no armazém 25 lote B. Então, quer dizer, você está controlando a sua empresa de irrigação à distância, através do seu celular. A partir daqui, você pode mandar o funcionário fazer essa substituição imediata se convir para a empresa. Então, juntar as duas coisas, muitas vezes, muitas empresas ainda não estão preparadas. É tanto que a demanda por gente de TI, por pessoas de tecnologia da informação, é muito grande, está havendo uma disputa entre as empresas. Então, nós poderíamos dizer que falta mais um preparo, uma formação profissional, sobretudo em tecnologia da informação, para socorrer todas as demandas existentes. O doutor Francisco falou agora, Eduardo, que não dá para correr, né? Essas mudanças estão em andamento. É tentar acompanhar. Como é que você vê essa indústria 4.0? Patrícia, antes de permitir só fazer um preâmbulo, o presidente falou aqui, né, sobre essas profissões que estão mais em demanda. Isso é uma sinalização importantíssima, né, presidente? Para a gente poder olhar para isso. E a gente vê que o cara que foi o bilionário mais novo, não de herança, né, mas o self-made man, como se diz nos Estados Unidos, ele foi exatamente um cara que veio dessa área de tecnologia, né, obviamente foi o fundador do Facebook, né? Dentro desse contexto, sobre o que a Beatriz falou, eu acredito que tem algumas, se vocês entenderem que de alguma maneira tem alguma valia o que a gente trocar aqui de ideia, que a gente não está para responder perguntas, eu gostaria apenas, juntamente com vocês, nós formularmos as perguntas corretas para nos ajudarmos a refletir mutuamente. Dentro desse contexto, eu vou tentar falar em tópicos, 8 palavras-chave, para tentar, de alguma maneira, registrar ou facilitar o entendimento, se vocês avaliarem, como eu falei, de alguma maneira faz sentido. Dentro dessa indústria 4.0 que a Beatriz muito bem colocou, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, presidente, a inteligência de dados, né? Toda essa quantidade de informação que a gente tem à nossa disposição, que a gente deve buscar para entender tudo que está acontecendo, tanto no mundo específico de cada indústria, como no mundo do segmento em que a gente atua, como no contexto geral. A gente tentar, a partir dessa inteligência, que ela sempre inteligência de dados, ela vai estar registrando, obviamente, informações pretéritas. Mas a partir dessa leitura pretérita, e entendimento mais ampliado, a gente entender
e projetar as tendências. Então, muito mais importante do que, obviamente, o que aconteceu, porque também a gente não pode cair no risco de achar que o que aconteceu vai se repetir, pode até ser que aconteça, mas não necessariamente, ou improvavelmente não acontecerá, né? A gente tem que identificar tendências futuras. Dentro desse contexto, quando a gente não consegue identificar as tendências futuras, e aí com a permissão de vocês e a Catarina, quando a gente esteve lá no 8º de Congresso de Inovação, eu falei para ela que eu gostava de jogar palavras em inglês, que é para a gente também se familiarizar com termos que são conhecidos no mundo inteiro. Então, se a gente não consegue identificar por meio da inteligência de dados, né, e vamos entender que o dado é uma coisa, a informação é outra, o conhecimento é outro, e se a gente não mudar a nossa atitude perante a informação que a gente recebe, ele jamais vai se transformar em conhecimento, ele só se transforma quando a gente passa a alterar o nosso funcionamento de informação que a gente tinha. Mas um contexto que eu quero deixar, quando a gente não consegue identificar, é a nossa capacidade de mudança. Né? A palavra em inglês que eu gostaria de deixar com vocês chama-se resourcefulness. Resourcefulness, em inglês, é uma palavra que ela denota, que ela tem nela toda imbuída o sentido de você ter capacidade de você criar soluções rápidas para situações inesperadas. Então, se a gente não consegue, por meio de inteligência de dados, identificar, a gente tem que estar preparado para se adaptar rápido. Adaptabilidade, flexibilidade, cada vez mais fundamental, porque infelizmente, ou felizmente, além da outra certeza que a gente tem na vida, que todos nós inexoravelmente vamos rumo a ela, a segunda é a mudança, não tem conversa fiada, meu Deus. Então, juntamente com a mudança, eu gostaria de destacar a agregação de valor. A gente tem que fazer isso, e no Brasil, presidente, infelizmente não é uma coisa que a gente consegue fazer muito. A gente vê um país como a Alemanha não produzir uma saca de café, é o país que exporta mais café do mundo. E enquanto a gente está jogando o nosso café lá em grão, eles estão exportando e fazendo café maravilhosamente bem, sendo o maior exportador de café do mundo, sem produzir um grãozinho de nada. Então isso chama-se agregar valor. Tá? Dentro desse contexto, também, eu gostaria de destacar com vocês um binômio que, independentemente do que vai acontecer daqui para frente, sempre nós devemos, no meu humilde entender, termos em mente, tá certo? Que é o binômio cliente e venda. Cliente e venda. A experiência do cliente tem que ser algo cada vez mais prazeroso. E não interessa se a gente está na indústria e o seu cliente não é o cliente final, não interessa. Você vê a Intel, ok? A Intel não faz propaganda para o seu cliente direto, ela faz a propaganda da Intel Inside, ela vai buscar o cliente lá na ponta para estimular o cliente lá na ponta a pedir ao seu cliente direto como que coloque Intel dentro do computador, porque o cara lá na ponta se sente seguro quando ele vê a Intel. Então essa experiência do cliente tem que ser cada vez mais prazerosa, e a jornada de compra do cliente, que para a gente enquanto empresa é a venda, por isso o binômio cliente e venda, tem que ser uma jornada cada vez mais fácil, regocijante, que lhe dê o interesse de retornar e criar ali a fidelidade do cliente. Não há negócio no mundo que sem cliente e sem venda ele prospere. Então esse binômio não tem como, no meu modo de entender, estar presente, Beatriz, agora e também nos cenários futuros e no porvir que nos aguarda. Antes de iniciar nosso bate-papo, a gente comentou que os telejornais hoje, o oficial estava falando de uma pesquisa do Senai, que diz que o Brasil tem que treinar 10 milhões de operários da indústria nos próximos 4 anos para não perder o ritmo aí das mudanças, para não ficar atrás dos outros países. 10 milhões de funcionários. Vocês viram nos telejornais? Talvez Bom Dia, na Globo, que estão falando. E o senhor estava dizendo da falta de mão de obra especializada em TI. Somando esses 10 milhões que têm que ser aperfeiçoados, treinados, mais já esse déficit que existe, o desafio é gigante, né? Quem tem que encarar esse desafio? São os governos, é a indústria, é a academia que não está formando o profissional para essas carreiras do futuro. Como vencer esse desafio? Olha, quem vence o desafio da formação profissional é o empresário. É ele que tem que pagar. No mundo inteiro é assim, certo? Quem forma o profissional para a indústria, para o comércio, para a agricultura, são os setores expertise. São a agricultura, são o comércio e a indústria.
Eles têm que formar, e aqui no Brasil é feito dessa forma. Nós pagamos a formação profissional. Para o Senai se recolhe 1% da folha de pagamento de cada indústria. Isso talvez venha a ter uma grande modificação com a reforma tributária, porque na reforma tributária está se pretendendo desonerar completamente a folha. Então seria transferido para outro ponto, seria transferido para o faturamento. Mas, de qualquer maneira, as negociações já começaram. Houve a primeira negociação entre o SESI e o governo federal, através do ministro da Matéria e do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, e as outras confederações também estão entrando no mesmo ritmo. Mas nós é que temos que formar, porque nós sabemos o que queremos, nós sabemos quais são as nossas demandas e como saciar. Olha, eu lhe digo o seguinte, naquele Pronatec que houve, o Senai formou 56% de todos os alunos do Pronatec, porque ele tem mobilidade, ele tem capacidade. Agora mesmo, já no dia 28, o Brasil estará mais uma vez representado pelo Senai em Kazan, na Rússia, participando de mais uma Olimpíada do Conhecimento. E a nossa competência está claramente demonstrada. O que nós precisamos agora é um volume muito maior, porque as necessidades se tornaram bem maiores. Mas nas últimas Olimpíadas, nas últimas 3, em Londres, o Brasil ficou em 5º lugar, em Leipzig, na Alemanha, ficou em 5º lugar, em São Paulo ficou em 1º lugar e Abu Dhabi, na última Olimpíada, ficou em 2º lugar, perdendo exatamente para a Rússia. Mas a Rússia pagou ao Senai $1 milhão para preparar os seus profissionais, os seus alunos, e terminou que a criatura ganhou do criador, certo? Mas agora é a vez do revide no próprio território russo, certo? Então o Senai forma em grande escala, o Senai já formou 70 milhões de pessoas nesse Brasil. E se houver uma cooperação forte com o governo, na Alemanha existe, através do Instituto Fraunhofer, aqui se houver uma grande colaboração, o Senai é capaz de prover esses 10 milhões de alunos necessários para uma arrancada. Não no nível tão elevado quanto da universidade, mas num nível pelo menos para tocar todos os trabalhos. Nós sabemos que, na realidade, nós nunca chegaremos aonde estão os japoneses, onde estão os americanos, os alemães. Nós provavelmente teremos grandes ilhas de excelência em informática, até para saber comprar, até para saber dialogar com todos, mas nunca seremos provedores de tecnologia da informação para o mundo, mas nós vamos saber comprar para prover. Como a organização brasileira, ela foi feita toda. Uma vez o embaixador da Alemanha disse aqui para mim, no seu discurso você falou 3 vezes em país subdesenvolvido, e vocês não são subdesenvolvidos. Eu digo, o que é que nós somos? Vocês são desorganizados e têm inflação alta. Se vocês se organizarem, é exatamente isso. Eu perguntei, e como é que nós nos organizamos nesse período que nós experimentamos um desenvolvimento? Eu fiquei pensando cá com meus botões. Foi exatamente a tecnologia embarcada, a gestão embarcada. As farmácias começaram a ter equipamentos de informática tão bons ou melhores do que tinha antigamente no Banco do Brasil. Foi o governo Collor que permitiu essa entrada de equipamento, deixou essa herança boa ao
muita gente critica, mas ele deixou essa herança realmente boa, porque as farmácias, os mercadinhos com controle, com o código de barras, começou a controlar as vendas, começou a controlar o pessoal, o custo, enfim, tudo que uma pequena empresa precisava. Agora, daqui para frente, a gente precisa se educar muito melhor para participar de igual para igual com potências intermediárias, não diria com potências como o Japão, os Estados Unidos, porque esses se tornaram senhores absolutos, anos-luz na nossa frente. O ponto zero está exigindo dos profissionais e principalmente das lideranças. Beatriz, tem um nome famoso, né, em inglês que define alguns desses predicados, né, que é soft skills. E antes de comentar sobre elas, o presidente estava falando, se você me permite, que a gente, né, ficou um pouco atrás de várias potências. Eu estava aqui me lembrando, no final da década de 70, alguém lembra da população do Brasil no final da década de 70? 90 milhões. 90 milhões, 100 milhões. 100 milhões de pessoas, mas está correto. 90 milhões em ação para frente do Brasil, só da seleção. Mas a China tinha 1 bilhão, a China comemorou 1 bilhão, chegou a 1 bilhão de pessoas. E o PIB chinês e o PIB brasileiro, eles eram equivalentes. Né? Per capita, não, total. Per capita, por consequência, era 10 vezes maior. Né? Por aí a gente tira, e de lá para cá, presidente, o que é que aconteceu? Nós estamos falando hoje de um país que, juntamente com os Estados Unidos, dois países, tem quase 40% da produção da riqueza do mundo inteiro. Dois países. Os Estados Unidos tem 24,5, 25 e a China tem 14. Dois países. Né? Quer dizer, é uma evidência de como a gente perdeu um pouco do timing. Quando a gente olha os nossos irmãos BRICS, né, que eram 4, depois ficou ali a África do Sul para decompor alguém da África, e obviamente o Brasil também ficou para trás. Né? Obviamente a Índia e a China dispararam. E a China, não preciso dizer, estava agora aqui comentando, em 2005 passou o Japão como a segunda maior economia do mundo, e não sabemos quando, mas vai passar os Estados Unidos. E a Índia, segundo o estudo do Departamento de Comércio Americano, o DOC, a China, ela calculou já há muito tempo que passa em 2047. Pois é, isso é o que eles estão prevendo, né? Vamos ver se isso vai efetivamente acontecer. O presidente, muita propriedade, está colocando aqui esse momento de passar, né? Então, como eu estava falando, a Índia, segundo o Departamento de Comércio Americano, em 2030 será a terceira maior economia do mundo, ou seja, amanhã, né? Então a gente vê que aí tem um desafio, Beatriz, muito grande, de uma coisa que chama-se produtividade. O presidente Gadelha colocou muito bem aqui, presidente, destacando a evolução que teve tanto na Terra Roxa, que você muito bem colocou do Paraná, como no nosso famoso ouro branco, né? Nosso algodão. O senhor deu aqui a evolução desse aumento da produtividade. Sem aumento de produtividade não tem a menor possibilidade de a gente ficar mais competitivo. O problema ele não é só da porteira para fora. Todo o nosso problema de infraestrutura, todos os gargalos que a gente tem. O problema também é da porteira para frente. Da porteira para dentro. E aí, cada um tem a sua tarefa no contexto. Então a gente não pode nem terceirizar os nossos deveres, nem as nossas obrigações, nem os nossos desafios, tá certo? Mas também temos que ter aqui um pacto de todo mundo, cobrar de todo mundo. Né? E dentro desse contexto, Beatriz, você me perguntou sobre essas soft skills, aí você vai me permitir falar um pouco com dados acadêmicos ou estudos acadêmicos, e depois um pouco da nossa realidade aqui, que, como dizia, e aí parafraseando o Mauro Santana, é a sabedoria popular, né, que é temperada pelo sol, pelo suor e pela lágrima do sofrimento, que sempre deixa o doce sal da dignidade no rosto de todos nós. Mas, segundo os estudos da Georgetown, existem apenas 2 atributos, presidentes, que independentemente do local geográfico que a gente estiver no mundo, eles são considerados positivos. Porque vários outros são considerados positivos no Brasil, na Arábia Saudita não é, outro país pode ser e por aí vai. Apenas 2.
Um deles tem a ver com esse pacto que eu falei aqui de todos nós nos cobrarmos, que a palavra em inglês, para definir, chama-se trustworthiness, que é nós sermos pessoas dignas, honestas, pessoas decentes, pessoas que efetivamente entendemos, né, que existem valores na vida pelos quais nós não abrimos mão. Né? Outras coisas a gente está à disposição para flexibilizar. E temos que flexibilizar em busca de resultados, senão vira liderança inócua. E eu, no meu estudo, na minha tese de mestrado, que eu chamei de líder regenerador, esse é um dos atributos. Mas trustworthiness é fundamental em qualquer área de atuação no mundo inteiro. O segundo é decisiveness, que em inglês decisiveness é a sua capacidade de decisão. Eu deixo muito claro para todo mundo lá no Sebrae, olha, vou escutar todo mundo. A gente vai fazer a reunião, envolver o maior número de pessoas, de todo tipo. A gente está atuando em mutirão. Luiz Alberto sabe, nós estamos hoje tocando 22 deliberações que foram tomadas pelas dirigentes do Brasil inteiro, os 81 dirigentes do Brasil inteiro, e é assim que a gente vai trabalhar. E a gente não pode abrir mão de tomar as decisões que nós somos parte e temos a obrigação de fazer. Não podemos. Envolve todo mundo, tá certo? Tenta fazer sempre esse contexto que seja a maioria que decida, e existem outras definições que são inerentes à posição que a gente está ocupando. Ninguém pode tergiversar, tem que assumir a responsabilidade, tem que assumir os riscos que tem efetivamente que assumir. E uma outra palavra que eu quero destacar, Beatriz, que também, segundo os estudos da Georgetown, independentemente do campo de atuação, presidente, pode ser da área industrial, comercial, política, social, não interessa. Existe uma única palavra que ela é a mesma que se encontra em todas as pessoas exitosas no mundo inteiro, independentemente da área de atuação. E ela chama-se struggle. Struggle, ela representa ali por si só tudo: comprometimento, a resiliência, a determinação, o acordar cedo e trabalhar em busca dos seus objetivos, o comprometimento. Eu sempre digo, eu prefiro uma pessoa que não tenha competência ainda e que seja comprometida perto de mim, do que o cara mais competente do mundo, que é o cara descompromissado. Esse é o pior profissional que existe. Porque o cara sabe, conhece, mas ele é um cara displicente, é um cara sem disciplina, é uma laranja que atrapalha e permeia ali, sai minando, sabe, as equipes. Em inglês ele chama-se o competent jerk. É o cara que, apesar de ser competente, né, é o famoso mala sem alça. Né? É o famoso mala sem alça. E aí, Beatriz, para encerrar essa participação, eu vim para cá para a nossa realidade, como eu falei. Né? Eu acho que o oceano, o mar, nos ensina um atributo que é fundamental. E aí, há vários séculos atrás, foi perguntado ao filósofo para poder ele responder por que o mar era tão grande. Alguém sabe dizer por que o mar é tão grande? Aí depois de refletir, presidente, ele chegou e disse: olha, o mar é tão grande e ele é uno do jeito que é, grandioso, maravilhoso, que o mar é humilde. E aí, dentro desse contexto, o atributo que eu destacaria em inglês que representa, mas não é humildade, é beginner's mindset. É você ter sempre, na nossa ação, na nossa atitude cotidiana, o pensamento de um principiante. Porque quando a gente acha que sabe, aí a coisa começa a ficar complicada. Porque se a gente acha que sabe e está no rumo mais ou menos correto, vamos lá, a gente vai aqui aprendendo. Mas se a gente acha que sabe e está no rumo que não seja o ideal, jamais a gente vai aprender. Então, o beginner's mindset nada mais é do que você se colocar numa posição de atividade negativa da vida. Você considerar que as certezas que a gente tem não são de fato as convicções ideais, e elas não têm muita consonância com a realidade. Ou seja, a gente não está, de certo modo, ou completamente correto nas nossas avaliações. E a humildade do mar é exatamente porque ele se coloca abaixo de todos os rios da face da terra para poder receber suas águas. Por isso que ele é tão grandioso. Então nós temos que ter a humildade de nos colocar em função de receber os pensamentos das outras pessoas e a gente fazer as nossas reflexões. Obrigado.
Mas eu queria que você complementasse, porque eu te perguntei também dos atributos da liderança, né? Eu creio que nesse clima de mudança tão acelerada, o líder, ele também tem que ter seus atributos especiais, né? Qual é o maior desafio para a liderança nesse momento? Bom, uma pergunta excelente, né? Eu destaco 11 atributos na minha tese de mestrado, Patrícia. Eu vou apenas pontuar aqui 2 ou 3, né? Um deles que eu acredito seja fundamental, imprescindível, é a gente ter a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Nós temos a capacidade de olharmos o mundo pelo olhar de cada um dos nossos irmãos, né, que a gente tem a oportunidade de representar ou de juntos exercermos alguma influência sobre outras pessoas, né? O nosso grande desafio no Sebrae, e aí o Luiz Alberto, o meu fórum, eu já falei, faz um trabalho muito competente aqui, e esse é o nosso grande desafio, a gente não só ter números de atendimento ou de relacionamento, o que nós queremos é impactar a vida do nosso público-alvo, né? E para a gente impactar a vida do nosso público-alvo, a gente tem que cada vez mais entender a realidade pelo olhar do nosso público-alvo. São 15,5 milhões de MEIs, de micro e pequenos empresários nesse país inteiro. Então isso é fundamental, a gente desenvolver essa habilidade. Assim como também é fundamental a gente gerar oportunidades de lideranças para todas as pessoas. É atributo fundamental. Porque quando alguém me pergunta assim, diretor, por que isso não foi feito? Vocês já deveriam estar fazendo assim, por que isso não está sendo feito dessa maneira? Eu falo, por uma razão muito simples. Porque ninguém tinha tido até então a inteligência de identificar que isso era uma iniciativa que deveria ser feita. Então, a sua ideia é muito bem-vinda, nós vamos acolher e você vai nos ajudar a tocar esse projeto, a fazer essa execução. Simples. Simples. Porque a gente não deve ter hipótese nenhuma, né, pessoal, a luta pelo trono vazio das pretensões individuais, e a primazia, às vezes, é uma das coisas que mais dói em qualquer liderança. Quando vocês veem alguém conjugando muito eu, façam uma reflexão, vamos tentar falar o nós, ou então fazer uma terceira pessoa, né, a instituição X, a instituição A. Uma vez eu estava no local, a pessoa se virou para mim e falou assim, só um instantinho que eu vou chamar a dona desse projeto. Eu falei, hein? Né? Então não dá para ter esse tipo de comportamento. E aliás, se você me permite, Beatriz, o nosso Tupi-Guarani, ele nos ensina muito bem também que, para além do nós, como eu falei, não queiram só conjugar o eu, deixa o eu de lado, mas o Tupi-Guarani ele tinha 2 pronomes pessoais para a primeira pessoa do plural. Tinha o oré e o iandé. O oré era o nós aqui da panelinha. Eu, a Beatriz aqui, o presidente Tadeu, o Francisco José aqui, nós aqui, vocês aí estão tudo excluídos. E tinha o iandé. O iandé, no nós, se contemplava todo o universo. Então é importante a gente identificar, e aí a liderança é fundamental nesse contexto, se quando a gente está tomando as nossas decisões, a gente está caminhando no dia a dia, a gente está considerando só o oré da nossa panelinha, ou a gente está efetivamente vendo o iandé. Doutor Francisco, quais são os maiores desafios para a liderança com essa transformação do curso? Para o líder, para o empresário, qual é o maior desafio com essa mudança tão acelerada em andamento? O maior desafio é exatamente juntar a gestão com a engenharia. O gestor recebendo lá do comércio, como falou o Eduardo Diogo, recebendo lá do comércio toda a demanda, e o gestor ter a competência suficiente para extrair da engenharia a solução para demandas requeridas ao gestor. Então, ele vai ter que ter essa competência, essa consciência, entender também do negócio para poder fazer essa conexão e dar a solução desejada. Agora, na realidade, ele precisa ser também um grande organizador de equipes para fazer com que o time todo
se considere igualmente contributivo para o desenvolvimento da empresa. As pessoas precisam entender que elas fazem parte de um mesmo negócio e que têm o objetivo de dar as soluções necessárias para que a sua empresa possa crescer exatamente com a contribuição deles. Como é que a indústria 4.0 já está impactando nas empresas? O impacto dentro das empresas é muito forte, porque haviam empresas que não estavam devidamente preparadas, não vinham acompanhando a evolução. Então, essas estão sofrendo muito mais. E as outras empresas que vinham acompanhando a tecnologia, que vinham trabalhando com TI, com tecnologia da informação, que vinham trabalhando com a internet das coisas, essas já estavam praticamente adaptadas. Então, o grande impacto é exatamente o aumento da produtividade, o aumento da competitividade internacional, que na realidade hoje é o grande problema do mundo. Vocês estão vendo a guerra comercial que está surgindo entre a China e os Estados Unidos, porque é exatamente a competitividade chinesa que está mais aguçada, que está mais elevada do que a americana, que inclusive controla a sua própria inflação através das compras à China. O grande impacto na mudança da China, não sei se vocês concordam comigo, foi na educação. Né? A educação foi a base de tudo ali. Eu acho que para ter um bom profissional na indústria, você tem que ter um profissional que chega da escola, pelo menos com a compreensão, leia o texto e compreenda o que lê. E a gente tem várias escolas no Brasil que, infelizmente, o aluno passa de ano e não tem esse conhecimento básico. É aí, quando o senhor diz da responsabilidade da indústria, dos empresários, não precisa de uma parceria mais efetiva com o poder público para realmente ter uma educação de qualidade para alavancar todo esse conhecimento? Olha, esse seria um processo extremamente demorado. Você fazer essa conexão da universidade com as empresas dirigidas por empresários. Certo? Dá para esperar. Lamentavelmente, o professor universitário ele tem uma grande dificuldade de se descolar do seu ambiente de pesquisa, de fazer mutações, de ter uma mobilidade muito diferenciada do Sistema S, por exemplo. Eu gostaria de ressaltar isso aqui, que o Sistema S ele tem mobilidade. Você manda, você dá o comando e em pouco tempo ele já está completamente preparado. Você parte do problema real, né? Porque exatamente. É provocado pela demanda, pela realidade. Pela realidade, até porque ele conhece a sua demanda, ele conhece a sua realidade e como é que vai satisfazer com a formação profissional, com a educação dos alunos que nós precisamos. Eduardo, quando a gente fala em mudança, às vezes tem uma reação, né? Será que a automação vai acabar nos postos de trabalho? O que vai acontecer? A mão de obra vai encolher ou vai mudar, vai migrar? As pessoas têm que ter medo de perder uma vaga no mercado? Eu acredito que todo mundo tem que entender, né, que a gente vai ter cada vez mais a tendência de sair de casa e buscar o nosso próprio trabalho, né? E não necessariamente esse trabalho vai acontecer em outras organizações. Eu acredito que no Brasil e no nosso âmbito do Sebrae, o MEI, né, o microempreendedor individual, ele está sendo muito bonito nisso. São 8,5 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, quando eu estive visitando aqui a sede do Sebrae, né, Isabel? Ele estava numa sala lá, presidente, com dezenas de pessoas sendo formadas, preparadas para se formalizarem com o período do MEI.
Se a gente imaginar que o Brasil tem em torno de 13 a 14 milhões de desempregados e o público-alvo do Sebrae é de 15 milhões e meio do Brasil inteiro, conforme eu falei para vocês, se cada um das pessoas que existem e que nós existimos para servir, que é esse público-alvo do Sebrae, criar um emprego, o problema de emprego do Brasil está resolvido. Então, o emprego, ele sempre vai existir, eu gosto de chamar mais de trabalho, vai haver sempre migração de um local para o outro, mas a gente tem que buscar cada vez mais o trabalho. E tem umas coisas, sabe, Beatriz, tem umas coisas que me incomodam, às vezes. Eu gosto muito de tentar buscar a raiz e a origem das frases, das colocações e o contexto. Quem lembra, no dia 13 de maio de 1940, Winston Churchill fez um discurso histórico do parlamento britânico e ele fez uma frase que todos vocês sabem. E ele disse que tinha 3 coisas para dar para a Grã-Bretanha naquele momento duro da guerra. Quais foram? Famosa sangue, suor, hein? Fala mais alto, por favor. Lágrima. Quais foram então? Sangue, suor e lágrima, não foi? Muito bem. Ele disse 4. Por que no Brasil a gente só fala em 3? Ele disse que tinha blood, que é sangue, toil, ok? Alguém sabe o que significa toil? T-O-I-L, em inglês. Se alguém quiser precisar, ele dizer o que significa toil, ok? E as outras duas que a gente conhece. Ele falou sangue, blood, ele falou suor, sweat, ele falou lágrima, tears. Mas a segunda que ele falou foi toil. Se eu perguntar alguém sabe o word, todo mundo vai saber. Toil significa trabalhar com comprometimento, com força, com dedicação, com vontade. Como é que pode? Esquecer na tradução foi. Então, qual é o valor que nós damos no nosso país ao trabalho? Alguém precisou o que significa toil, se quiser dizer? Então, toil é esse trabalho intenso, do dia a dia, do sol ao pôr do sol. Essa determinação é o que ele tinha para poder dar para o país dele. Sangue, suor e lágrimas, sim, mas trabalho também, dedicação. Como é que fica? Como é que se esquece? Como é que se ensina para a gente? Só sangue, suor e lágrima. Porque é o trabalho. Pessoal, o trabalho é o que transforma. É a nossa ação no dia a dia, cotidiana, que transforma as coisas. Ok? A gente tem, eu sempre digo isso, a gente tem que utilizar o que em inglês chama-se long-term thinking. É pensar no longo prazo. Temos que fazer isso, senão vai causar frustração para a gente, para os problemas maiores da humanidade. Se a gente pensar em acabar, Beatriz, com a fome do mundo em 5 anos, todos nós vamos se sentir incompetentes porque nós não vamos conseguir. Mas se a gente pensar e planejar para fazer em 30, nós vamos conseguir. Isso a gente tem que mudar as coisas mais estratégicas. E no dia a dia a gente tem que buscar conquistas menores para nos dar a motivação e o sentimento de que a gente está avançando para chegar nas coisas mais estruturantes. Então a gente tem que ir no lá e tem que ir no cá. Agora, o trabalho é sempre fundamental. Vamos agora, gente, às perguntas que vocês fizeram, né? O Chico já está com elas ali. Vamos ver o que vai dar para responder. Se a gente está na frente. Beatriz, enquanto vai chegando as perguntas, mas pode falar aí, enquanto vai chegando as perguntas, a gente tem tido uma preocupação muito grande em que colo vai cair o emprego, certo? Isso ninguém ainda no mundo, eu já pesquisei por toda parte, ninguém diz afirmativamente qual é o destino do emprego. Mas nós estamos observando essa mutação que ela dirige-se muito ao local onde vive a própria pessoa. Que esse pequeno emprego, como falou Eduardo Diogo, o Sebrae tem hoje 9 milhões de microempresários individuais. Quer dizer, esse desemprego de 13 milhões de pessoas é entre aspas, né? Porque tem aí alguma coisa com 9 milhões de pessoas trabalhando. Era até bom, eu já sugeri uma vez a FIF Domingo, que eles fizessem um cotejo entre
aquilo que saiu do CAGED, certo? Aquele que deixou de ser carteira assinada e virou microempresário individual, porque esse daí não será um desempregado, ele apenas deixou de ter a carteira lá do CAGED, certo? Ele tem o próprio negócio, ele, como o diretor da empresa, às vezes não tem uma carteira assinada. Então, essa questão do emprego, agora a gente está vendo novos elementos surgindo, como o Airbnb, como ele cresceu tão rápido. Alguma coisa pode ter crescido mais rápido que o Uber, certo? Então são empregos completamente diferentes que nos remetem a uma singularidade. É que a sociedade vai viver muito mais no lazer do que no trabalho mesmo, do que na mão na massa. Lamentavelmente tem que dizer isso, porque no Brasil a gente sabe que o Brasil tem 57% das publicações científicas do mundo e somente 11% transformado em produto, certo? Em patente. Então, a gente dizer que a mão na massa vai mudar exatamente para outra forma é até perigoso, mas é uma realidade incomensurável que a gente está sentindo. Mudando tudo muito rápido, né? O Chico já tem umas perguntas ali. Vamos ver se a gente estava quente aqui no interesse de vocês, né? Vamos à primeira pergunta, feita por alguém de vocês que não identificou. Temos uma economia e uma indústria com produtos variados. Exportamos aviões e commodities. O que falta para intensificarmos nossa exportação? Está dirigida, só uma pergunta está dirigida, eu acho que os dois podem responder, um ou outro. Olha, o que falta para nossas exportações é exatamente a prospecção de mercado. A gente tem tido uma dificuldade enorme, porque toda a prospecção do mercado sempre ficou entregue ao governo. O empresário, ele vai individualmente, ele não tem... agora sim, a Confederação Nacional da Indústria criou a rede sim de centros internacionais de negócio, onde nós esperamos obter resultados alvissareiros. A época do ministro Armando Monteiro, ele foi com autorização governamental, porque a exportação você precisa, às vezes, ter negociações bem importantes, como o Brasil tem com o México em automóveis. Mas nós passamos a exportar muito mais depois que fizemos negociações com a Colômbia, nós fizemos negociações com o Chile, e foi quem salvou a indústria automobilística brasileira. Nós passamos a exportar quase tanto vendemos no mercado interno. Aí sim precisa de um acordo entre o empresariado e o governo. É fundamental que os dois trabalhem juntos, porque sempre no negócio de exportações está ali agregada a questão do imposto de importação, do imposto de exportação. Então isso tem que haver uma negociação permanente. Perfeito, presidente. Quem viu agora os Jogos Pan-Americanos, que se encerraram? Alguém acompanhou? Alguém viu? Alguém viu? Pronto. Quando a gente participa, pessoal, alguém viu o jogo da Seleção Brasileira de Basquete? Feminino? Tudo bem, viu, né? Ok. Brasil, vocês sabem que time era aquele norte-americano? Time universitário. Obrigado. Como é que é o nosso desempenho nas Olimpíadas, pessoal? O Pan-Americano. Não, o Pan-Americano foi isso agora, né? Aí quando a gente olha nas Olimpíadas, nossa comparação, nosso problema, se a gente fizer uma analogia muito simples, né? É competitividade mesmo. Nós ganhamos da seleção universitária americana. Então, aí é o famoso autoengano coletivo. Se a gente optar pelo autoengano, não tem problema nenhum. Se a gente conscientemente optar, vamos nos autoenganarmos, de modo consciente, todo mundo se sentir feliz, beleza, vamos fazer isso. Mas é autoengano. Nós ganhamos da seleção universitária americana.
Quando a gente compete com os nossos irmãos aqui, os nossos países que fazem o plano americano, é uma determinada realidade. Quando vai para as Olimpíadas, é outra realidade. Só que o comércio exterior não tem pan-americano, não. É Olimpíadas todo ano, é Olimpíadas todo dia, é Olimpíadas sempre, que é o mundo inteiro. Então, se você tem um instrumento como um banco multilateral, está dentro, obviamente os organismos foram criados no pós-guerra para organizar o mundo, vocês conhecem o Banco Mundial, e ele tem um determinado aferimento no ambiente de negócio do país, por meio, no caso específico, do Doing Business, e o Brasil está numa posição horrível. Obviamente, se a gente não está bem no ambiente de negócio, a gente tem problema de competitividade. Competitividade, como eu falei, produtividade da porteira para dentro, que também reflete na competitividade com todo o cenário externo. Então, essa é a nossa realidade. A gente está num momento do nosso país, e o presidente aqui colocou muito bem que a gente está num momento positivo, a gente está vivendo um momento de transformações muito grandes, pessoal. Essa semana, amanhã deve ser votada na Câmara, e na sequência no Senado, a MP 881, MP da Liberdade Econômica, que tem o objetivo de quê, meu caro Gustavo? De ir tirando cada vez mais o governo do cangote da iniciativa privada. Tá certo? Cada vez mais desburocratizando tudo. Não vai precisar mais de alvará se você tem um impacto reduzido, baixo risco. Assim que tem que ser. Tem que partir da premissa que todo mundo é bom. Agora, se você começar a funcionar, você sabe que essas são as regras que você tem que seguir. Se você segue todas elas, o governo está acreditando que você está bom. Agora, se você descumprir, existe uma coisa no direito que chama-se sanção, que é a pena. Tem que ser grande. Mas tem que dar essa liberdade para as pessoas. Todo mundo poder atuar sem depender menos do Estado, com mais liberdade. Isso é fundamental. Acreditando nas pessoas, acreditando que todo mundo vai querer cumprir tudo. Agora, se não cumprir, negão, se prepara, porque vai ser a penalidade grande. É assim que tem que ser. As pessoas têm que ter receio e a gente sempre ter um ambiente mais favorável para a gente estar totalmente legalizado em todas as nossas funções empresariais. Então, queria só deixar esse comentário sobre a liberdade econômica. E que agora, a pauta é agora, você deve fazer essa reflexão sobre competitividade. Comércio exterior, não tem conversa fiada. Sempre Olimpíadas. Agora, uma pergunta bem fácil. Como um jovem pode identificar que a sua startup é inovadora? E aí, presidente? Que a sua startup é inovadora, ele vê que no mercado não circula o seu produto. Essa é a forma mais simples de ver que, a não ser produtos importados, ele pode ter um produto local, certo? E verificar que outro produto semelhante só tem de importação. Então, ele é um inovador. Ele mudou o formato do produto, quer seja no processo, na forma e na capacidade de realização daquele equipamento que ele inovou. Perfeito. Essa pergunta agora é dirigida ao Eduardo. Como liderar uma equipe com rigidez e afinco sem se tornar um líder chato? Bom, vou pegar aqui a frase da Beatriz. Posso dizer, Beatriz? Começando por tirar a rigidez. Não pode ter rigidez. Lembra que eu falei, ano passado, vou dar um pouco mais de ênfase agora. Bom, lá no Sebrae, eu brinco, os adversários, diz assim, nós estamos agora aqui, nós vamos aprofundar e cultivar a cultura do amar. O amar nada mais é do que fazer as coisas com alegria, com base na meritocracia, com muita austeridade, mas com foco em resultados. Por que com foco em resultados? Simples desse jeito. E aí, vou pegar o gancho da Beatriz, rigidez não existe.
Não dá para você ter. A água, ela é maravilhosa porque ela vai ali, vai variando, e vai se infiltrando e vai indo embora e você não consegue, né? Dali que ela é um material absolutamente forte, por quê? Exatamente pela sua capacidade de se adaptar. A gente já falou sobre isso aqui, né? Então, assim, dentro desse contexto, pessoal, eu vou reiterar o que eu já falei e vou falar de modo mais enfático. Valores, princípios, vai caber sempre ao ser humano ser humano. Princípios e valores vitais, ninguém abre mão, ok? Ninguém abre mão. Cada um sabe que é o seu, ok? Pode ser para mim, pode ser para outra pessoa, aquilo que a gente acredita que é vital, porque o que é vital é inerente à vida, sem ele não existe vida. Cada um tem que ter a liberdade, obviamente, sobre a égide da lei, até onde a lei permite, de definir os nossos valores. Esses nós não abrimos mão. Para todo o restante, a gente tem que flexibilizar e tem que se adaptar e tem que estar aberto para poder dançar o jogo, no melhor sentido da palavra. Por quê? Porque senão não tem resultado. E qualquer liderança que ela não traga um resultado concreto, e aí, dependendo da nossa atuação, a nossa área de atuação, o resultado concreto vai ser outro, porque quando eu estava como secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará, eu tinha o objetivo de quê? Fazer a gestão de excelência para impactar a vida dos 8 milhões e meio de cearenses, que naquela época era o número de cearenses no governo. Levar a eles a melhor prestação de serviço público, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública. Essa é a obrigação do gestor. No caso do nosso SEBRAE, o resultado é o quê? É impactar a vida dos 15 milhões e meio, tá certo? Que é o nosso público-alvo. Então vai depender de cada um de nós os resultados. Não é nada disso não. Eu estou falando de posicionamentos consistentes, com foco no futuro, tá certo? Positivo, que sejam complementares ao nosso. A gente tem que entender as pessoas que pensam diferente da gente, acolher com muito entusiasmo o pensar diferente e entender como algo complementar. Se eu e a Beatriz concordamos em 100% dos assuntos, em todos os momentos, ou ela ou eu somos completamente desnecessários para essa equipe. Ok? Ok, a pergunta. Francisco, eu quero aproveitar uma pergunta feita anteriormente, um jovem querendo saber se seu produto, é inovador. Ele pode fazer o seguinte, até uma orientação, procurar o Senai aqui, lá em Campina Grande, aqui no Distrito Industrial, lá do CIT, no Centro de Inovação em Tecnologia Industrial, ou lá em João Pessoa, ou Anilon Ribeiro Coutinho. Eu digo isso porque o próprio pessoal do Senai pode verificar se o produto existe no mercado, e não existindo no mercado, nós podemos fazer o protótipo daquele produto para ele ver o produto funcionando. O Senai faz toda a prototipagem com seus equipamentos, com suas centrais de usinagem, e isso facilita com que ele teste o produto, os efeitos que podem acontecer, apenas para dar uma orientação e que as pessoas procurem sempre, porque essa é a forma de nós criarmos patentes. O Brasil precisa criar muitas patentes e o Senai está disposto a ajudar, sobretudo, essa gente jovem. Jesus José, se você me permite, o presidente fez uma ponderação muito importante aqui. Eu queria agregar, no sentido da complementaridade, dois aspectos. Qual é a palavra-chave que gera inovação? Uma das palavras-chave que gera inovação na vida, pessoal? Oi? Ideia. Criatividade, né? Aliás, a criatividade, se você me permite, só fazer um parênteses, às vezes a gente fala do conhecimento e o Albert Einstein, ele dizia que a imaginação, a criatividade, ela é infinitamente maior do que o conhecimento. Aliás, mais importante. Por quê? Porque o conhecimento, por maior que ele seja, ele é sempre ilimitado. E a imaginação e a criatividade, ela é absolutamente ilimitada. Bom, mas a palavra que o Carlos me referiu é a necessidade.
A necessidade é um dos fatores mais preponderantes na vida, na história, para todas as inovações. Então, assim, focar nas necessidades humanas é um atributo, é um caminho interessante. E o outro é identificar coisas que pouquíssimos fazem, né? Como o tal fundador da Apple, ok? Ele chega e diz assim: eu vou dizer o que, é que as pessoas vão querer, tá certo? E ele cria um telefone, tá certo? Que muda a vida de todas as pessoas e coloca aqui numa tela de vidro, tá certo? E revoluciona completamente a vida dos mais de 7 milhões de pessoas, tá certo? Da face da Terra. Então, você pode, basicamente, existem esses dois caminhos. Agora, o melhor é o seguinte: existe muito, está tudo para ser feito, não existe forma. Né? Isso foram os dois mais preponderantes até então, pode ser completamente diferente amanhã. Então, pessoal, está tudo para ser feito. Eu tenho 2 filhos de 14 e de 15. Eu digo para eles, meus filhos, tudo que seu pai pôde acompanhar na vida, tá certo? Meus 48 anos de idade, de evolução, é nada comparado com o que vocês vão participar. É nada, pessoal. Olha, eu preciso para encerrar. Em 1899, o chefe do Departamento Americano de Patente, é uma das frases mais assim redundantes. Ele disse o seguinte: não existe mais nada para ser inventado. As patentes americanas daqui para frente vão só cair. Em 1899, que já foi tudo inventado. Hoje é o oposto. Está tudo para ser inventado, está tudo na mão de vocês. Você pediu que indicasse uma palavra que pode identificar o que existe de necessidade para esse país. E eu recorri ao Matuto do Pé da Serra do Araripe para sugerir uma palavra: superação. Todos os jovens, todos os empresários deveriam ter superação. Não se acomodarem no início da carreira, no início da vida. Superação na vida, no trabalho, em todos os sentidos. Porque você sai do pé da Serra do Araripe e procura se superar sempre. Você está em Campina Grande, procura levar, como fazem aqui, muitos já conseguiram se superarem na educação, na realização pessoal, na realização profissional. Então, eu busco a superação como aquele matuto lá do pé da Serra do Araripe, que sou eu, sempre para procurar alcançar os objetivos. E eu vejo tanta gente acomodada, procurando, esperando, vou ficar em casa, vou dando gente. Todos têm que se superar para vencer na vida, na profissão, tudo. Mas já me estendi que mais essa pergunta vai para o presidente Carneiro. A crise do desemprego se dá por crise econômica ou a falta de profissionais capacitados? Pelas duas coisas. Nós, até 31 de dezembro de 2014, nós tínhamos apenas 4% de desempregados. Então, quando se instituiu a ruptura política no país, esse foi o grande desastre que nós tivemos. A partir de 2015, nenhum presidente da República teve tempo de preparar um plano, um projeto de desenvolvimento no país. Uma se defendia do impeachment, o outro se defendia da prisão, da cassação. Então, o país fez uma grande divisão, uma grande cisânia que prejudicou no coração do desenvolvimento. Criou-se o impedimento de se projetar, de se planejar. Ninguém faz nada sem um planejamento prévio. Às vezes é fundamental, é tão mais importante demorar no planejamento que demorar na execução. Esse foi o grande problema do país.
E realmente a falta de capacitação, essa é pública e notória. E ela acontece diariamente aqui para o nosso conhecimento. As pessoas chegam e dizem, olha, eu vinha pedir um emprego, mas vou pedir um curso, porque o meu marido, ele sentiu que está fora do mercado. Então ele agora, já vi acontecer isso muitas vezes, ele quer fazer um curso de mecânica de refrigeração, ele quer fazer um curso de eletrotécnica, ele quer fazer um curso de operador em linha viva. Não tem nenhum desses desempregados. Nenhuma pessoa com esses 3 cursos que eu citei aí é a coisa mais difícil, porque você chega, vamos dizer, mecânica de refrigeração. Em todas as pequenas cidades hoje do Brasil, existe split, existe geladeiras, e então isso está sempre quebrando. E a pessoa precisa consertar. E ele cobra muito mais do que se fosse um funcionário de uma empresa. Então, está faltando capacitação e está faltando uma organização econômica no país. Nós estamos sem empreender há muito tempo em grande volume no país para a geração de empregos. A última pergunta. Como exercer com eficiência a economia criativa? Ou seja, ser inovador e eficaz nos produtos e processos. Eles não identificou para quem era, um dos dois escolheram. Pode, por gentileza, Eu vou repetir. Eu pego uma orientação aqui com a letra. Como exercer com eficiência a economia criativa? Ou seja, ser inovador e eficiente nos produtos e processos. Só não tem fórmula, né? A gente tem que tentar, né, do meu modo de entender, estar conectado com a nossa realidade, estar tentando aperfeiçoar a nossa realidade, mas a gente tem que estar conectado dentro desse contexto também com o que está acontecendo melhor no mundo inteiro, né? O nosso Brasil, nosso público-alvo do Sebrae, ele gera esses 15,5 milhões, 27% do PIB do Brasil. No mundo, em geral, os micro e pequenos empresários, em torno de 50%. E aí, pegando o gancho dessa conectividade que eu estou falando com o mundo inteiro, né? E aí a questão das exportações foram mencionadas, as nossas exportações, elas são um traço, né? É absolutamente desprezível as exportações dos micro e pequenos empresários. Então, assim, eu entendo, José, que não há forma para nada, tá certo? Pelo contrário, tentem tudo que vocês verem de fórmulas, de coisas, pessoas passando receitas para vocês, duvidem. Não consigo entender que possa existir seres humanos presentes hoje para dar fórmula, receita de sucesso, certo? A gente coloca aqui algumas coisas para a reflexão de vocês, como eu falei no início, que a gente acredita que, se vocês entenderem que seja positivo, que pode efetivamente ajudar, agregar pessoas, né? Agregar equipe. A liderança é fundamental, qualquer que seja a atividade. Quando a gente fala de excelência organizacional, o que é? É você poder mobilizar o número de pessoas, o maior número de pessoas possível, para poder irmos juntos em busca de um objetivo comum, certo? E isso se faz por meio de quê? De liderança. Porque a gente, qual é o barco que chega melhor no final de uma competição de remo? Não é o que tem o melhor cara, tá certo? É o que rema melhor junto. É óbvio, tá certo? Então vai ser sempre assim. Então, por isso que tem aspectos dos seres humanos que a máquina jamais vai poder traduzir. Então, fica apenas essa reflexão aqui. A gente já está encerrando o nosso bate-papo, né? Essa abertura oficial da semana de aniversário da ANPIEP. Vamos às considerações finais do Francisco, por favor. Quero agradecer a você, Francisco José, que pela segunda vez vem aqui conosco, aliás, a terceira, porque também estivemos em Rio Tinto outra vez. Exatamente. Quero agradecer aqui ao companheiro Eduardo Diogo, que veio de tão longe dar uma colaboração
assim, espontânea, expor as suas ideias como diretor financeiro do SEBRAE, e todos tiveram essa oportunidade de conhecer, sobretudo quando ele fala de liderança tão importante no contexto atual. Quero agradecer a você, Beatriz, que também colaborou com perguntas inteligentes, bem formatadas, para que o público tivesse as respostas necessárias e esperadas numa reunião como essas. E quero agradecer essa plateia, pedindo ao final uma união deste país. Eu acho que o Brasil tem que se unir pela sua grandeza, pelo seu desenvolvimento, em busca de tudo que for melhor, de tudo que for mais gerador de emprego e de renda, para que a gente possa construir um país grande. Nós aqui, o Eduardo Diogo falou muito tempo em liderança, falou muito tempo em conduzir bem as equipes, mas você não pode conduzir bem um país se não houver uma união geral de toda a população que queira transformar esta nação em uma nação monolítica, amiga, fraterna, querendo o bem coletivo. O presidente foi tão feliz nesse fechamento dele, e aí ele me deu um gancho, Beatriz, para antes de passar uma mensagem final, fazer um pequeno parênteses. Você me perguntou sobre aqueles atributos, e um dos atributos que eu destaco na minha tese de mestrado, dessa figura do líder regenerador que eu criei e a gente tem que criar, né, tese de mestrado, é uma coisa, meu presidente, que vai ao encontro inteiro que você acabou de mencionar. O líder regenerador, e eu peguei o Papa, nosso querido Papa Francisco atual, como sendo uma evidência disso, e peguei a visita dele nos Estados Unidos, que é um país, conforme vocês sabem, que não é católico na sua essência, pelo contrário, e que várias pessoas que foram batizadas como católicas não se consideram católicas hoje. Peguei uma série de dados, informações concretas para evidenciar. O Papa, quando esteve nos Estados Unidos, eu estava lá, fez um sucesso generalizado. E aí você vê cada vez mais, vamos pegar o que aconteceu, meu livro é sobre a democracia americana e a campanha presidencial de 2016, desde as primárias, a versão dos Estados Unidos são 765 páginas, até a posse do Trump. Você não tem hoje, presidente, nos Estados Unidos, como uma evidência muito clara, que é a base do meu estudo, um líder que consiga falar e ser ouvido, brincando agora, pelo Yandé, conforme eu falei, que tem a ver com o que o presidente falou da União. Você tem um candidato do Partido Republicano, no caso do Trump, que falava para 50% da população e era ouvido por 50% da população. E tinha a Hillary, candidato do Partido Democrata, que falava para 50% da população e era ouvido por 50% da população. Essa turma aqui não escuta nada do que o Trump fala, e essa turma aqui não escuta nada do que a Hillary fala. E a Hillary não consegue se conectar com essa turma, e o Trump não consegue se conectar com essa turma. Nenhum tem interesse em se conectar com o outro, nem esse tem interesse em se conectar com esse. Eu destaco várias razões porque deu resultado, mas uma delas é porque o Trump conseguiu fazer com que essa turma aqui fosse às urnas. É o que se chama nos Estados Unidos de turnout. E a Hillary não conseguiu fazer com que a turma dela fosse para a rua, apesar de todos os esforços. E no Partido Democrata, o Obama era quem tinha essa missão, e ele, na última entrevista que ele deu na MSNBC, há 48 horas, ele dizia: nem tudo na vida tem que ser inspirador, o que você tem que fazer agora é ir lá e voltar para ela, depois a gente vê, mas não conseguiu motivar. Então, esse líder está faltando, um líder que consiga falar para todos, tá certo? Ser escutado por todos, independentemente de ser a minha turma ou não, sabe, Beatriz? E aí, eu queria encerrar deixando outra reflexão com vocês, e vou contar uma história muito rápida. Na Primeira Guerra Mundial, Francisco José, Adolf Hitler participou dela, pouca gente sabe.
porque ele era um cara absolutamente insignificante. Ele era um mensageiro que levava, obviamente, mensagem para um lado e para o outro nas trincheiras. E ele se deparou com um britânico chamado Henry Tandy. Esse cara teve a oportunidade, se encontrou com Hitler, um mero mensageiro no campo de batalha, e ele poderia, o Hitler desarmado e ele armado. Absolutamente normal você executar um inimigo no campo de batalha. E ele optou por não fazê-lo. Né? E aí eu imagino qual seria a reflexão desse cara vendo a cidade dele, vendo Londres sendo bombardeada na Segunda Guerra Mundial, e tudo que aconteceu na história da humanidade, pelo lado dele, pela decisão dele de não fazê-lo. Né? Obviamente que era impossível ele prever o que ia acontecer, mas às vezes nós vemos caminhos distintos e optamos pelo caminho mais fácil. E é um arrependimento que eu gostaria que a gente assumisse um compromisso, juro por Deus, da gente não chegar nos finais das nossas vidas, das nossas trajetórias terrestres, e olhar para trás e dizer, olha, eu vi esse caminho aqui, eu sabia que ele era o melhor, mas eu optei por não fazê-lo, por comodismo, por conveniência, por egoísmo, seja qual for que seja a razão. Então eu sei que não é fácil, eu sei que muitas vezes a gente está querendo, está precisando comprar o almoço, comprar o jantar, não é fácil, certo? Mas se a gente tentar, né, refletir e perguntar a gente o que é que a gente está fazendo hoje, para as pessoas saberem que um dia a gente existiu, para que as próximas gerações saibam que um dia a gente existiu, talvez a gente consiga optar não pelo caminho da conveniência, mas sim realmente pelo caminho do que é melhor para o Iandé do nosso querido Brasil. Muito grato a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigada pela atenção. Bem, amigos, a Semana da Indústria se estenderá até a próxima quinta-feira, dia 15 de agosto. Amanhã, no segundo dia do evento, a Semana da Indústria dará para ao palco da FIEP a case Netshoes, dos fundos de um estacionamento a um e-commerce de R$1 bilhão, com o sócio fundador do e-commerce da Netshoes, Rony Bueno. Na quarta-feira, a FIEP traz a palestra sobre soft skills, com a neuropsicóloga Josipleses Marques. E na quinta-feira, último dia do evento, a programação será encerrada com a palestra show sobre criatividade e as novas tecnologias, com o publicitário Tony Ventura. Durante esses 4 dias, na programação do evento também constam atividades na Arena de Serviços Institucionais do SESI, Senais, IEL e Arena, de jogos interativos. Portanto, sejam todos bem-vindos à Semana da Indústria 2019. Em nome da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, agradecemos a participação dos debatedores do talk show sobre liderança, tecnologia e inovação na indústria 4.0. Estendemos o agradecimento à jornalista e vereadora do talk show, Beatriz Castro, e aos demais convidados e participantes do evento. Muito obrigado a todos pela atenção e uma boa noite.